Olá pessoal, vamos aprofundar as diferenças entre Freud e Jung, né, neste caminho ao inconsciente. Olha que legal. Esses dois caras então tiveram o seu objeto de estudo semelhante, num momento histórico também semelhante. Vamos entender isso. Bom, Freud estava lá no início do século XX estudando com as pacientes histéricas o início, né, do acesso ao inconsciente, traçando a sua teoria. Ele publicava nos jornais da época os seus achados e assim acabava ganhando espaço, sendo conhecido. Aproximadamente nesse mesmo tempo, esse outro carinha aqui, né, o Jung, estava em outro lugar, na Suíça, trabalhando, né, tratando e estudando também pacientes esquizofrênicos e buscando compreender também esse tal de inconsciente, né? A diferença, o Freud buscava essa compreensão através da observação, através, né, do que ele ia analisando, do conteúdo que vinha à consciência da paciente histérica, normalmente quando através do processo da hipnose, né, que era feito na época, depois através da associação de palavras, da fala, né? E o Jung já estava usando alguns testes projetivos, inclusive era muito conhecido sobre isso, já tinha um certo renome, né, uma certa fama, trabalhava já com alguns juízes, inclusive, para que através do seu descobrimento, da sua forma de pesquisa, da sua forma de investigação do inconsciente, conseguisse compreender se o sujeito estava dizendo a verdade ou não naquele momento. Então, a gente vê que eram formas diferentes. O Jung trazia mais esse escopo científico, né? Essa questão metodológica de ciência, enquanto o Freud estava mais na parte da observação, na parte, né, de um outro formato de análise. Né? E um belo dia, então, a dona Emma, lendo o jornal, leu um artigo do Freud e disse para o Jung: cara, olha aqui, vai conhecer esse cara aqui, ele está falando uma coisa que você está pesquisando também, de repente seria bom vocês baterem um papo. E eles ficam amigos e tudo mais, até que daqui a pouco as coisas começam a ficar um pouco diferentes e há então este rompimento, né? Há essa divergência. É importante observar também o seguinte: o Freud era judeu, né? Ele era judeu, ele então tinha pouco espaço na academia na época, porque, vamos entender, estamos falando de um judeu na Áustria, início do século XX, então já havia, né, alguma coisa do que vem a ser depois aquele, né, momento tão dramático, drástico, né, de perseguição ao povo judeu. Ele já tinha isso. Alguns dos médicos que estavam estudando a sua teoria também eram judeus. E quando aparece então esse cara que não era judeu, esse suíço aqui em cima, né, o Jung, que já tinha uma certa notoriedade no meio científico, a psicanálise ganha então uma nova roupagem, né, ganha um novo ar. Pô, se esse cara aí está dizendo, esse cara tem ciência, esse cara tem pesquisa, sabe? A psicanálise conseguiu chegar onde se queria quando Jung ascende então ao cargo de presidente da Sociedade de Psicanálise na época. E quando ele começa a aprofundar os seus estudos, né, e ele acaba então publicando um livro, surgem os elementos de rompimento. Era algo que vinha acontecendo, vinha sendo observado, porque essas duas cabeças pensavam de uma forma diferente. Na minha percepção, o que eu vejo, né, de ter estudado a fundo esses dois caras, é que o Freud tinha uma necessidade, né, uma vontade muito grande de ter este reconhecimento, de ter esta didática, né, de ser reconhecido pelo que ele fez. Ele queria deixar esse legado. E o Jung não, o Jung era um cara que ele queria pesquisar, ele queria conhecer, ele era extremamente curioso e queria buscar
este elemento, né, e que cada vez mais buscar esse conhecimento sobre esse elemento que ele estava interessadíssimo, que era o funcionamento do inconsciente. Então isso também, né, traz uma diferença entre ambos, pois percebemos lá nos primeiros textos, né, nos primeiros livros do Freud, que ele vai até um determinado ponto e depois ele volta, e o Jung não para, ele vai ali, que legal, e continua correndo, né? E o Freud meio que voltou, ele fica naquela uma forma. E o que acontece? A gente entende que o Jung ele não aceita completamente essa ideia da teoria sexual do Freud. O Jung diz que ele, né, não é bem assim, principalmente a questão da parte da energia, que o Freud coloca lá ser a libido, e o Jung traz então o conceito de energia psíquica, que é muito mais. Inclusive tem um livro inteiro, um livro maravilhoso, né, do Jung, que chama Energia Psíquica, onde ele descreve muitos outros desdobramentos deste contexto, que para Freud seria apenas a libido, né? E o Jung diz que a libido é uma parte dessa energia, tem muito mais. E aí então o Jung escreve o livro Símbolos da Transformação, que traz algumas dessas diferenças e começa a aparecer então esse início, né, de uma ruptura entre os dois. O Jung vai afirmar também que o inconsciente não é um subproduto da consciência, como a psicanálise coloca, né, nem um mero depósito de desejos recalcados e frustrações sexuais, como Freud colocava, mas o Jung percebe o inconsciente como sendo uma entidade viva, né, como se fosse um universo todo dentro da nossa cabeça. Né? O Jung entende o inconsciente como sendo uma entidade viva, independente de nossa percepção dele, acima das noções dualistas de bem e de mal. É outra parte da nossa psique que o ego, essa consciência superficial, desconhece. Está sempre atuando, faz com que os sonhos, em sua linguagem simbólica, seja a representação fiel da psique. Nossa razão crítica nos afasta da linguagem simbólica. Tá bom. Aí tem outro ponto. O Freud dizia o sonho pode ser utilizado como um acesso, um início do processo terapêutico. E o Jung dizia que não, o sonho ele deve ser utilizado como uma forma de comunicação, né, que deve ser compreendido como sendo uma comunicação interna. E começam a aparecer essas diferenças todas. O Jung não concordava então com essa maneira como o Freud abordava a psique. Né? Ele entendia que a percepção do Freud era muito mecanicista, casual, era curta. Né? O Jung entendia que o ser humano não vivia segundo essas leis analógicas e esses princípios mecânicos ou físicos. Né? Ele estava mais interessado em para onde a vida do paciente havia o levado do que as causas da sua situação. Ele começava, falando com outras palavras, a compreender essa ideia, né, de um ser biopsicossocial. Vamos observar todos os elementos à volta do indivíduo e não apenas o que aconteceu com o indivíduo, que era um ponto de vista mais simplório dentro da sua percepção. Ele também não concordava com o que via como sendo interpretação exclusivamente sexual da motivação humana feita por Freud. Freud fala lá sobre... E é extremamente interessante esse ponto da teoria psicanalítica, né? Essa parte da motivação. Mas o Jung ele prefere enxergar um significado simbólico no que poderia parecer simplesmente um material sexual. Ele coloca que é mais do que isso. Não pode ser tão raso. Né? Ele entende que, embora muito interessante, muito importante, né, que a gente tem toda essa parte de se impulsionar por conta disso, que seria muito importante, essa questão de perpetuação e tudo mais, mas isso é raso. Ele entende que tem mais além disso. Diferente do Freud, o Jung não interpretava literalmente as fantasias românticas e sexuais que as crianças têm a respeito de seus pais. Esse é um outro ponto, né? O Jung ele diz que o complexo de Édipo é apenas mais um complexo e não, né, não dá toda aquela importância que a psicanálise dá para o complexo de Édipo. Jung via em tais fantasias uma maneira pelas quais as crianças conseguem se envolver tão intimamente e completamente com seus pais que os relacionamentos com eles podem chegar a formar a própria substância do crescimento interno. Então ele observa mais elementos, mais oportunidades, possibilidades de crescimento do que simplesmente aquela explicação, né, tão, embora extremamente acertada, interessante, deixa muito claro, eu gosto da psicanálise, mas eu acho que ela é, assim como o Jung percebeu, um pouco rasa. O Jung aprofunda, lembrando, né, que quando há essa ruptura,
os demais psicanalistas da época, de forma jocosa, brincam, né, que a psicologia do Jung, então, seria a psicanálise profunda. Essa fala, né, embora jocosa, é completamente correta, né? O Jung aprofundou aquele conteúdo que o Freud iniciou. O Freud abriu a porta para um corredor e o Jung entrou correndo, escancarou todas as portas desse corredor. Ele aprofundou isso de uma maneira maravilhosa, né? Ele estava muito à frente do seu tempo. Jung acaba então divergindo da abordagem freudiana também na questão dos sonhos. Em vez de considerar o sonho como uma espécie de código, algo que é implicitamente enganoso, o Jung achava que os sonhos tratam a situação do inconsciente como ele realmente é e dizia ser então uma forma de compreender esta comunicação. O Jung ele disse que por mais maluco, palavras minhas, por mais maluco que seja um sonho, sempre há ali no meio uma pérola que a gente precisa prestar atenção, procurá-la e buscar compreender. Né? Dentro de um contexto de ambos, tá? Dentro da concepção tanto de um quanto do outro, psicanálise e psicologia analítica, quando a estrutura, a psique, gasta tamanha energia para que o sonho se mantenha na consciência quando despertamos, para que a gente lembre de um sonho, o que está acontecendo é algo do tipo, presta atenção, estou querendo te dizer alguma coisa. Né? Estou gastando uma energia toda para que um sonho fique na tua consciência. Observa isso. Tanto de um como do outro falavam isso. Agora, a maneira de compreender, de analisar, de buscar estes elementos, estes símbolos todos que fazem parte do sonho, aí os dois, né, tiveram ideias diferentes. O Jung sentia que o Freud operava dentro de limites de um vocabulário simbólico restrito. Né? Ele tinha um estudo acerca disso e o Jung tinha uma necessidade de aprofundar estes símbolos. O Jung dizia que os símbolos freudianos, né, não são símbolos, são sinais. Isto porque eles se referem ao que já é conhecido, enquanto que os verdadeiros símbolos se referem ao que não é conhecido. São formas únicas e especiais de expressar alguma coisa, talvez uma aproximação entre partes antes irreconciliáveis do caráter de uma pessoa. Né? Então ele está querendo mostrar aqui que, olha, talvez esses simbolismos, esses símbolos são muito mais profundos do que esses sinais meramente reconhecidos. Por isso, o trabalho de interpretação, por exemplo, desses símbolos é muito mais profundo dentro da ideia do Jung. Em um nível mais cultural, não restrito a qualquer indivíduo único, né, um símbolo como Cristo, por exemplo, une o etéreo e o corpóreo, o humano e o divino, o realizado e o abatido na flor da idade. Então ele está começando a mostrar aqui, por exemplo, né, o símbolo do Cristo, ele traz esses elementos que podem ser, né, corpóreo, né, algo que a gente entende, existiu, foi lá, era um homem e tal, mas também tem toda essa questão, né, de divino, era o Filho de Deus. Entende? Ele traz mais do que simplesmente, né, a parte pura do sinal. Esse interesse cultural é típico da psicologia junguiana. O Jung desenvolve a ideia do inconsciente coletivo. Ele observa que determinados elementos fazem parte de todas as culturas, de todos os seres humanos. Isto é, as coisas constituem a quintessência do humano e que, portanto, comuns a todos, são comuns a todos os seres humanos. Os analistas junguianos continuam a explorar o relacionamento do paciente individual com grandes temas coletivos. Sim, a gente tem que buscar, né, trabalhar e compreender todo esse funcionamento do ser humano na sua amplitude e não procurar elementos tão pequenininhos, tão rasos. Tem muito mais coisa, o ser humano é extremamente profundo. Freud entendia o inconsciente, então, como sendo, claro, não um lugar anatômico, né, uma questão psíquica, uma construção mental. E ele dizia então, Freud localiza o inconsciente não como um lugar anatômico, um lugar psíquico, com conteúdos, mecanismos e uma energia psíquica. O inconsciente faz parte da primeira tópica do aparelho psíquico, extremamente importante. Freud acredita que este consistia em um depósito de conteúdos reprimidos, se limitando ao âmbito pessoal. Essa última frase faz com que a gente compreenda ser um local onde o conteúdo vai ser reprimido e vai ficar lá. Né? A única forma desse conteúdo sair será, então, através de elementos, práticas da psicanálise, né, do processo terapêutico, ou de um sonho, ou de uma xiste, de um ato falho. O Jung entende que o inconsciente é representado, o inconsciente pessoal, no caso, lembrando, né, o Jung tem o inconsciente pessoal e o coletivo.
na sua construção. O pessoal representado pelos sentimentos, ideias reprimidas, desenvolvidas durante a vida do indivíduo. Então, até aqui, ok, praticamente a mesma coisa, aí vem a frase. O inconsciente é autônomo e dinâmico. Lembra que nós falamos antes lá, todo esse funcionamento como se fosse quase que separado. Aqui o Jung coloca, ele é autônomo e dinâmico. Resumo, funciona sozinho, tem todo esse dinamismo, né? É um universo dentro da nossa cabeça. De acordo com Jung, o inconsciente é uma fonte de conteúdo que nunca se cala, ninguém pode calar, pois o inconsciente possui uma força criativa. Maravilha, e ele está sempre bombando. O Jung defende a ideia de que o inconsciente que cria o consciente, então já muda a percepção anterior, né? E em última análise, na concepção junguiana, o inconsciente é a mãe da consciência. E aí começam a aparecer essas diferenças, né? O inconsciente pessoal, né, de acordo com a sua concepção, é formado pelas camadas mais superficiais deste inconsciente. Você tem um mais profundo que está relacionado com o coletivo. É um sistema onde permanecem os conteúdos inconscientes derivados da vida do sujeito. Então tem todas as informações da nossa vida. Geralmente não possui uma energia psíquica suficiente para permanecerem no campo da consciência. Então são conteúdos que aprofundam ali, vão ao inconsciente, né, da mesma uma concepção muito semelhante à psicanalítica. São conteúdos de experiência de vida, conflitos psicológicos, os complexos, como Jung denomina, os desejos pessoais aqui. Pode ser aquela concepção psicanalítica dos desejos sexuais ou não. Né? Aí entra a diferença, que não foram realizados. Alguns de seus conteúdos podem adquirir energia suficiente para irromper a consciência. Opa! Então aqui acontece através de memórias, as lembranças, sonhos e fantasias. Lembrando, né, tanto para um como para outro, outra forma que esses conteúdos podem romper a consciência é através do sintoma. Mas isso é outra coisa. O inconsciente, então, ele vai ser formado por percepções e impressões subliminares com carga energética suficiente para atingir o consciente. Então não tem carga de energia suficiente para passar, ela é pouquinha, ele fica lá embaixo. São ideias ainda fracas e indiferenciadas, procurando um apoio para conseguir, né, subir. São traços de acontecimentos ocorridos durante a vida e perdidos pela memória consciente. A gente não lembra de tudo, né? Então esse conteúdo todo da nossa vida vai lá para dentro, nossa história pessoal. São recordações penosas de serem lembradas, então aquilo que é reprimido. Grupos de representações carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com a atitude consciência, os complexos, né? Então não tem também como estar funcionando de forma consciente. As expressões do inconsciente, falamos já em um outro vídeo, né, sobre sonhos e tudo mais. Aqui, de forma reduzida, vamos falar que o inconsciente ele é atemporal, então ele não tem uma cronologia temporal, ele é dinâmico, autônomo, atemporal. Não tem ideia de espaço, por isso que às vezes discuta no consultório, eu tive um sonho, mas muito maluco, porque aí eu estava num lugar, daqui a pouco eu estava no outro, daqui a pouco eu estava falando um negócio, daqui a pouco eu voltei lá atrás. É assim que funciona, ele não existe uma cronologia, não tem tempo, não tem espaço, tá? Ele é diferente. Ele se manifestará sempre com o objetivo de fazer equilíbrio à psique. Essa é uma das suas ideias em relação à sua expressão. E ele também busca sempre uma autorregulação psíquica, né, se referindo à tendência do inconsciente em manifestar conteúdos não vivenciados na consciência, de forma que o sujeito viva inconscientemente o que está reprimindo, equilibrando e regulando a psique. Aqui estamos falando mais desse conteúdo do sonho, propriamente dito, né? Então, aqui nós vemos alguns dos elementos básicos aí que trouxeram diferenças entre a psicanálise e a psicologia analítica. Em partes, vamos compreender que o Jung aprofundou, foi além dos conceitos propostos por Freud, não concordou com a ideia, né, de que a libido fosse a totalidade da energia, ele tira o nome libido e traz energia psíquica, ele tira o complexo de Édipo como sendo aquele centro, né, de desenvolvimento e formação do sujeito, ele diz, olha, tu é só mais um complexo, fica aí na fila, e ainda diz depois, né, cara, o complexo é um arquétipo, fica aí. Ele tira essa importância, né, e ele vai então ele não concorda também, ele discorda, né, também dessa função da forma do inconsciente, da importância dos elementos que estão nesse inconsciente, das suas estruturas, da maneira como é utilizado o sonho no processo terapêutico também
Entende? Então é mais ou menos isso. Existem outros pontinhos, mas os mais importantes são esses. Este é o conteúdo de hoje. Um grande abraço e até o próximo.